Olá, revisando para vocês a aula passada, eu falei de telemetria. Telemetria nada mais nada menos que a técnica de medições obtidas no processo à distância, em função do instrumento transmissor. Então a telemetria é muito importante na instrumentação, é a transmissão do sinal a longas distâncias, ok? Bom, aí eu falei para vocês também. Os transmissores são instrumentos que medem uma variável do processo e a transmitem à distância, a um instrumento receptor, indicador, registrador, controlador ou uma combinação desses. Existem vários tipos de sinais de transmissão: pneumáticos, elétricos, hidráulicos e eletrônicos. Transmissão pneumática é em torno de 3 a 15 psi, ok? Aí é uma faixa de pressão. Para uma faixa de medida de 0 a 100% da variável, ou seja, 3 a 15 psi significa que a gente está mandando uma faixa de 0 a 100%, ou pode ser também de 15 a 3 psi, ou seja, o 0 é o 15 e o 100% aí é o 3 psi, ok? Depende muito aí do tipo de instrumento, tá? E tem várias variáveis que eu falei para vocês na parte de pressão. Nós temos aqui, conforme os instrumentos, né? Transmissões com outras faixas de sinais de transmissões, por exemplo, de 20 a 100 kPa, de 0,2 a 1 kg, de 3 a 15 psi, mas a mais usada é de 3 a 15 psi, que nós vamos encontrar bastante. Percebe-se também que se tivéssemos um transmissor pneumático de temperatura de range de 0 a 200 graus, o mesmo tivesse bulba 0 graus e um sinal de saída 1 psi, esse estaria descalibrado. Então, geralmente, sempre a gente começa de um valor devido à distância ou até mesmo para não perder o sinal. Então, 3 a 15 psi e 4 a 20 mA para transmissão eletrônica. Tem também 10 a 50 mA, que é pouco usado, de 1 a 5 volts também. Tem alguns locais aí que a gente encontra até de 1 a 10 volts, mas o mais usado é o 4 a 20 mA e o 3 a 15 psi. Aí eu falei para vocês um pouco do HART, Array Address Remote Transducer, que é um protocolo de calibração. O protocolo HART, ele consiste num sistema que combina o padrão 420 mA e a comunicação digital. Então, conseguiram uma forma de colocar frequência na corrente contínua, por isso se transmite os sinais digitais. Ele é baseado no sistema mestre-escravo, permitindo a existência de 2 mestres na rede simultaneamente. Já o Field Bus, conexão vampirinho, é um sistema de comunicação bidirecional, que interliga equipamentos inteligentes de campo com o sistema de controle e com equipamento localizados na sala de controle, como mostra a figura 11. Então nós temos aí o Field Bus, nós temos os equipamentos aqui, 2 computadores, né? A estação de operação, a estação de manutenção, tudo interligado, e vários instrumentos aí no processo, através só de um par de fios, né? Um par de cabos aí no caso. Nós temos aqui uma tabela de unidades geométricas e mecânicas. Então eu vou passar essa tabela para vocês, mas para vocês dar uma olhada aí como que funciona. Grandezas: o L físico, centímetro, e o decimal, metro, micron, angstrom, e gravitório, MKFS, o metro, e o prático, em inglês. Então nós temos aqui algumas fórmulas muito usadas aí na instrumentação: volume, velocidade, aceleração, força, trabalho, potência, pressão, massa, tempo, superfície e volume, tá? Então é dessa forma aí que nós usamos muito esse tipo de medição dentro da instrumentação: metro cúbico, centímetro cúbico, volume cúbico, tá? E o trabalho, potência e a pressão. Bom, agora a gente vai falar sobre medição de pressão. Medição de pressão é o mais importante padrão de medida, pois as medidas de vazão variável
podem ser feitas através deste processo. Pressão é definida como a força atuando em uma unidade de área. Então, pressão igual força sobre área. Pressão P, pressão, F, força, A, área. Pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera terrestre, medindo em um barômetro no nível do mar. Essa pressão é aproximadamente de 760 milímetros de Hg, ou seja, mercúrio. Pressão relativa é a pressão medida em relação à pressão atmosférica, tomada como unidade de referência. Pressão absoluta é a soma da pressão relativa e atmosférica. Também se diz que é medida a partir do vácuo absoluto. Importante: ao se exprimir um valor de pressão, deve-se determinar se a pressão é relativa ou absoluta. O fato de omitir essa informação na indústria significa que a maior parte dos instrumentos mede pressão relativa. Então nós temos aqui, exemplo, 3 kg força por centímetro quadrado ABS, pressão absoluta. 4 kg força por centímetro quadrado, pressão relativa. A pressão negativa ou vácuo é quando um sistema tem pressão relativa menor que a pressão atmosférica. Então, ela é uma pressão negativa. Então, ela se torna um vácuo. Pressão diferencial é a pressão entre duas pressões representadas pelo símbolo ΔP. Essa diferença de pressão normalmente é utilizada para medir nível, vazão, pressão, etc. A gente usa muito o ΔP. Pega-se uma diferencial entre a mínima e a baixa e a alta, e você tem aí a pressão diferencial. Pressão estática é o peso exercido por um líquido em repouso, ou seja, esteja fluindo perpendicularmente à tomada de impulso por unidade de área exercida. Unidades de pressão: como existem muitas unidades de pressão, é necessário saber a correspondência entre elas, pois nem sempre na indústria temos instrumentos padrões com todas as unidades. Para isso é necessário saber fazer a conversão de acordo com a tabela 2 da página ao lado. Aqui nós temos um exemplo como fazer a conversão de PSI para quilograma de força centímetro quadrado. 10 PSI, quantos quilos são? Se um PSI ele é 0,0703 kg de força por centímetro quadrado, então é só multiplicar 10 vezes esse valor, nós vamos ter aqui 0,703 kg de força por centímetro quadrado. Pressão dinâmica ou cinética é a pressão exercida por um fluido em movimento. É medida fazendo-se a tomada de impulso de tal forma que receba o impacto do fluxo. Aqui nós temos uma tabela de conversão de unidade, muito usado na instrumentação. Então nós temos aqui 1 PSI é 1 PSI. Então nós temos aqui, no caso, 1 PSI é 6,8947 kPa, ok? Então é dessa forma que nós temos aqui os valores. E aqui tem a conversão. Então 1 PSI, ele pode também ser aqui 0,0689 bars, milibars, polegada de mercúrio, milímetro de coluna d'água. Vocês vão notar aqui 1 milímetro, 1 milímetro. Então é muito fácil de entender essa tabela aqui. Importante que o bar que você pegar com 1 quilo aqui, o bars é muito parecido, tá, com 1 quilo. Então sempre o pessoal fala que todo mundo fala assim que 1 quilo é um bar, mas tem uma diferença mínima aí entre os dois. Os dispositivos para medição de pressão, o instrumento mais simples para medir a pressão é o manômetro, que pode ter vários elementos sensíveis utilizados também por transmissores e controladores. Vamos então ao estudo de alguns tipos de elementos sensíveis. Nós temos aqui o tipo de Bourdon, consiste geralmente em um tubo com seção oval, dispondo na forma de arco de circunferência, tendo uma extremidade fechada e a outra aberta. A pressão a ser medida. Com a pressão atingindo o seu interior, o tubo tende a tomar uma seção circular, resultando no movimento em sua extremidade fechada. Este movimento também da engrenagem e é transmitido a um ponteiro que vai indicar a medida de pressão.
Quando o formato tubo de Bourdon pode se apresentar nas seguintes formas: tipo C, espiral helicoidal, conforme a figura 13. Então nós temos aqui o tipo C, o mais usado. Então, conforme que entra a pressão, esse tubo aqui ele é fechado, ele expande, ele é ligado numa grimaleira e o ponteiro acompanha aqui o valor da pressão a ser injetada neste tubo. É feita, é claro, uma calibração, cálculos também da expansão desse tubo aqui. Aqui nós temos o espiral e o helicoidal. É dessa forma que nós temos aí os tipos de Bourdon, os manômetros que nós conhecemos.